meus amores! Uma vez mais aqui, Lute Ramos, com a nossa live número 52 do nosso desafio Use as Ferramentas e te presentei um ano. Use as ferramentas e se dê um ano para que isso atualize, para que isso vibre no seu universo de uma maneira diferente. Nossa, e hoje eu tive tantas consciências, foi tão legal. Oi, Andréia, bem-vinda, bom dia! Foi tão legal, porque anteontem, uma das minhas seguidoras, que é a Elaine, ela me fez uma pergunta a respeito da mudança, né? Ela queria saber em relação às constelações e tudo isso, sob o ponto de vista de Axis, como que isso funcionava, e eu achei uma pergunta incrível a dela, né? E tem a ver com sistemas. Em Axis se fala muito sobre sistemas, e sair de estruturas e ir para sistemas onde a mudança é possível de uma forma mais flexível. E é muito interessante como as coisas estão tão congruentes, é tudo tão interconectado de uma forma milagrosa, vamos dizer assim, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, com essa pergunta. Trouxe um pouco para ela, né, de como eu percebia. Obrigada, querida. Tô aqui, nossa, tô cansada, mas eu vou te contar o que aconteceu. E aí, foi tão interessante, assim, quando ela traz essa pergunta e como que todo o universo, de alguma forma, tudo que está em volta, já está trabalhando em favor daquela clareza, daquilo que você precisa. Elaine, acabei de falar de você. Hoje, toda semana, eu leio 3 vezes por semana, bom dia, o material de referência de Axis, né, que são 700 páginas. Então eu leio, fez um joinha. Então eu leio pra, né, tipo, me atualizar e tudo. Tem muita coisa, muita informação. E eu achei tão congruente com essa pergunta da Andréia, né, sobre as constelações e que tinha a ver com sistemas e tudo isso. E eu, gente, não vou mentir pra vocês, tem umas 2 semanas que eu tô vivendo um momento interessante na minha vida. Muitas coisas se movendo muito, muita intensidade de energia em todas as áreas da minha vida, né? Tipo assim, familiar. Eu tenho uma filha que mora, como vocês já sabem, nos Estados Unidos. Aí ela teve várias coisas dela mudaram e eu ali tem, né, presente com ela para ver como que a gente vai fazer e tudo. Na minha vida também, vou ter que mudar de casa, né? Aí eu tive uma reunião da escola do meu filho do meio, que ele tá com as notas ruins. E tantas coisas chegando, tantas coisas que eu preciso lidar, né? Tantas questões. E fora isso, muitas outras. E assim, um monte de coisa pra fazer. E pra que lado que eu vou? Por onde eu começo? O que eu vou fazer primeiro? Né? A gente não entra nesses passos, muitas vezes. Então, e aí, hoje, na hora que eu tava lendo, né? Eu tava nessa pergunta, que densidade é essa? Ontem eu tive a minha sessão com o Pablo, que é um facilitador aí do Brasil. Na verdade, ele, como ele disse, ele não está facilitador de Axis agora, mas ele foi e ele é psicanalista também, então eu faço com ele uma facilitação semanal, já contei isso pra vocês. E aí eu conversando com ele, eu falei, sabe, eu tenho uma sensação que eu tô sendo espremida, que minha cabeça tá assim apertada, que tá tudo tão denso. É como se alguma coisa tivesse uma energia me apertando mesmo, sabe? Eu falei, sabe a bomba atômica que vê aquela vum? Quando você não... Eu perguntei pra ele se ele já tinha tido essa experiência. Ele me disse que não, mas não sei se algumas de vocês já passou por isso. Mas já me aconteceu quando eu era adolescente. Uma vez que eu liguei o forno da minha casa e o gás, e ele não acendeu. Só que ficou saindo gás. Na hora que eu abri, foi quase que tipo assim, bum, aquilo me empurrou para trás. Eu não sei se vocês entendem essa sensação que eu quero trazer. E aí ele me trouxe uma coisa que me deu tanta clareza. E a Elaine, hoje eu quero oferecer isso para você. Obrigada pela sua pergunta uma vez mais. Porque quando você me trouxe isso, abriu muitas possibilidades de clareza no meu mundo. Você não tem ideia. Eu não posso mensurar para você. Mas foi tão interessante porque é tudo tão congruente, tão incrível. E aí o Pablo me perguntou assim, Lute, e se for o contrário disso? Eu falei, o contrário? Como assim? Não entendi. Ele falou, você já
Você sabe como que funciona o avião supersônico? Né? Que são aqueles aviões que ele ultrapassa a barreira do som, a velocidade dele é maior que a do som. Com isso, quando ele ultrapassa isso, você não escuta ele mais. Ele perde você não ouve o barulho dele. Por isso que ele é supersônico, né? Ele ultrapassa a barreira do som. Só que o que acontece? Quando ele está chegando no ponto de ultrapassar, existe uma resistência e ele vai. Ou seja, aquela coisa tremendo. Lembra que eu falei que meu corpo estava tremendo? Oi, Titi, meu amor! E aí aquilo vai, e de repente ele passa. Ele falou, você não está nesse momento na sua vida, não? Gente, nunca nada fez tanto sentido para mim. Eu falei assim, uau, sim. Gente, o sinal para vocês tá bom? Porque que para mim não sei como que tá. Vocês me contem, tá? Se eu conseguindo escutar, me ver bem. Qualquer coisa eu mudo de internet. Que hoje eu vim pra sala, porque o meu corpo tá pedindo um lugar um pouco mais fresco. E aqui de manhã não bate sol direto. Então eu tô aqui, é tão lindo esse lugar também, né? Com essas árvores. Contribui muito. Gente, quando ele me disse isso, eu falei, uau, é isso. E aí me veio Ai, obrigada. Me veio obrigada, Andréia, também. Uma clareza sobre tudo que a gente rompe. Que essa mudança, que muitas vezes vem aquela resistência para você não mudar, que isso aqui acontece com o sistema. Por isso que eu tô querendo trazer isso que a Andréia disse. Andréia não, a Elaine disse. Então, aquela coisa, tipo, empurrando, aquela resistência, de repente você rompe. Aí eu prestei atenção, me veio na mesma hora assim, a clareza de que tudo que é rompido tem um prazer enorme depois. Pensem vocês aí. Qualquer coisa que existe uma resistência para sair, por exemplo, um bebê nascendo, ele ultrapassa aquela barreira. Um ato sexual, quando ele ultrapassa aquela barreira que você chega no seu clímax. Nossa, são tantas coisas, né? Se você prestar atenção em tudo que está rompendo alguma coisa, uma semente que se rompe, né? Tipo assim, aquela planta rompe aquela semente, a planta rompe a terra. Ela está entrando naquele processo da mudança, ela está fazendo a mudança acontecer. Só que para a mudança acontecer, ela precisa romper. Bom dia, Martinha! Gente, eu falei, uau! Então, quando você está chegando no momento de que a mudança aconteça, a resistência que existe contra que isso aconteça é muito forte. E você tem que estar muito disposto a ser a mudança. Aí que falei tudo isso, o que eu queria trazer hoje, na hora que vocês já sabem, né, que 3 vezes por semana eu leio material de referência de Access. Oi, Marcinha linda! Eu tava lendo sobre a supermente. E, gente, explica exatamente isso na supermente. O Gary fala o seguinte, a gente acha que estar presente é o suficiente. Não, você tem que estar disposto a mudar. E a supermente sempre vai tentar trazer você de volta para o pensamento coletivo. Para a consciência coletiva, que na verdade ele diz que não é consciência, é uma inconsciência. Então a resistência ali que existe, contrário, quando a grande mudança vai ocorrer, é essa sensação de densidade, muitas vezes, que a gente tem, e que a gente não tem clareza do que é, e a gente fica tão cansado que a gente, às vezes, desiste. E pode desistir. Porque é justamente onde você está um passo, um milésimo, uma membrana da mudança. E eu acho isso tão bacana. E aí o Gary comenta na supermente, eu quero trazer mais da supermente para vocês, mas que como eu leio antes da live começar, bem próximo, eu não consegui, assim, separar algumas coisas para trazer. Porque, claro, eu não posso trazer isso tudo, porque é um material exclusivo para quem é facilitador e tudo mais. Mas alguns tips, né? Algumas coisinhas, algumas consciências eu sim posso trazer para vocês. E aí eu fiquei assim, uau, né? Ele fala, a supermente, ela quer tanto que você fique presa a ela, que é uma grande estrutura para te manter preso e você nunca mudar, que ela mostra para as pessoas exatamente o que elas têm que te dizer para você voltar para ela. E aí eu falei, uau,
como isso faz sentido. Que é a mesma coisa da terapia sistêmica, nesse sentido, assim, né? A mesma coisa, é mais do mesmo, né? E tem o que mais é possível, mas por quê? Na terapia sistêmica então eu fiz anos de terapia sistêmica quando eu morei no Panamá, quase 4 anos. E uma das coisas é essa, cada vez que você vai mudar, o sistema tenta te puxar de volta. Aí eu lembrei do Napoleão Hill, que eu falo com vocês aqui quase todos os dias. Cada vez que você vai mudar, existe uma força contrária equivalente. E o Gary fala, às vezes a gente confunde que basta estar presente. E o que você precisa é de fazer a mudança. Porque se você não mudar, tudo vai continuar igual. E eu achei isso incrível, incrível. E a congruência de tudo. Não linear, né? Porque não é cognitivo realmente, não é linear. Chega a Elaine com uma pergunta, que talvez ela nem tenha pensado que fosse ser tão significativa no sentido, não do significado em si, mas que ela tivesse tanta potência de trazer clareza para nós, pelo menos para mim, né? E por isso que eu queria agradecer muito. E é quando eu falo para vocês, gente, façam perguntas. Pergunta para mim o que vocês querem que eu fale. A consciência começa a trabalhar para te mostrar. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que estão sempre aqui, que estão sempre trazendo suas questões. E muito obrigada mesmo, porque, na verdade, eu vou estudar isso também. Mas o universo é tão interessante comigo, assim, eu não sei, essa coisa dos livros. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Miren, 1 hora, las 11, este live em espanhol, se quiere entrar para ver. Estão incríveis. Então, assim, eu tenho uma conexão muito grande com os livros do Axis, com as literaturas e tal, com as classes. É uma intimidade incrível. Eu não sei explicar para vocês como eu tenho comunhão com isso, sabe? Eu não sei explicar. É uma comunhão muito forte e é algo que eu percebo no meu mundo, é algo que eu sinto, tipo assim, é como me nutrindo o tempo todo. E elas estão o tempo inteiro me puxando, elas me chamam, me convidam, e eu tô ali, né? E os livros me convidam sempre, falam muito comigo. E agora fazendo essas lives, então tá uma coisa ainda mais interessante, né? De criar com vocês isso. Então, quando a Elaine me fez a pergunta, 2 dias depois, assim, um dia, né? Porque ontem você me fez a pergunta, anteontem, mais no fim da tarde. Ontem nós falamos sobre isso de manhã. E hoje de manhã, ou seja, umas 24 horas, um pouquinho mais, eu li no material de referência tudo que era referente àquele assunto. Então, por isso que eu quero trazer mais para vocês disso. Mas eu também tenho umas outras coisas. Hoje eu trouxe um pouco de tudo. Então, com muitos livros aqui. E o primeiro que eu quero falar sobre ele é o do Bininhu. Desculpa. Sendo Você Mudando o Mundo. Vocês lembram quando eu pedi no início, quando nós começamos essas lives, lá na live 1, né, hoje é 52, que vocês fizessem um diário de mágica? Eu não sei se todos que estão aqui, fantástico, Elaine, e de coração, muito obrigada mesmo. Então, vocês lembram quando lá no início eu falava sobre faça um diário de mágica, o Dan pede muito isso nas classes, eu fiz a classe do Sendo Você Mudando o Mundo com ele, e ele falava isso. E aí hoje eu perguntei para o universo, né, antes de começar, o que eu poderia trazer para vocês, o que vocês requeriam receber de mim. E aí eu fui buscando. Primeiro eu vi um livro, falei, não é esse. Abri meu computador, meu iPad, aqui não era nenhum desses que eu tenho. Qual era o livro? Aí eu abri o Bininho. Abri, olhei, não era esse, não era isso. Aí chegou. Diário do Mágico. Página 293 do capítulo. Agora tem que ver o capítulo para vocês qual é, que eu nem sei. Nem vi. Porque como vocês já sabem, é tudo na hora. É tipo o Faustão. Quem sabe fazer ao vivo? Então, capítulo 12, gente. Do livro Sendo Você Mudando o Mundo em Português, tá? Página 293. Diário do Mágico. Então, esse convite que eu faço para vocês sempre é que vocês estejam conectados com a mágica da vida de vocês. Por exemplo, eu acabei de falar sobre tudo isso que eu tenho vivenciado, né? Pela mudança, tudo o que vem acontecendo comigo. É como se, tipo assim, se criou um caos de repente e eu tenho que lidar com milhões de coisas ao mesmo tempo e às vezes eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu entro no julgamento de mim, tipo, eu não tô fazendo as coisas direito, não tô fazendo bem.
E pode, POC, que isso é a Supermente te chamando. Viu? Você não tá fazendo bem. Fica aqui com a gente. Fica aqui na Supermente que você vai estar super confortável. Você não vai ter nenhum problema. Né? Então essa coisa, quando você quer mudar, realmente vai existir isso. Só que eu não posso mentir para vocês e nem para mim mesma que dentro do caos, desse caos, de todas essas pequenas coisas caóticas que se juntam e formam um caos um pouquinho maior, existiram milagres tão incríveis. E assim, o universo me apresentava na mesma hora, pá, a solução para alguma coisa. Vinha uma bomba, por exemplo, vinha uma bomba no meu mundo e eu falava, é agora. Aí o universo, aqui, ó. Sabe o Need and Tug? Pra quem não sabe, o Need and Tug é aquela coisa, eu preciso, eu requeiro, não é o precisar, eu necessito, mas não desde a necessidade, tipo assim, da carência. Ai, meu Deus, eu estou precisando disso, que fome. Não, é tipo assim, nossa, que sede. Aí vem alguém e te oferece um copo d'água. É isso é o Need and Tug. Você teve sede, o que foi que você requeria ali? Água. Alguém vem e te traz um copo d'água. E foi isso que aconteceu comigo. Ou seja, apareceu a questão do apartamento. De repente eu comecei a buscar. E aí eu busquei, encontrei um, aí encontrei outro, 2 que eu gostei muito. Um deles eu senti uma densidade. Eu não sei o que tinha naquele apartamento. O que eu percebi ali. Não é uma coisa assim tão comum. E os meus filhos amaram. E eu falava assim, gente, e agora? Eles amaram esse apartamento, mas eu não sinto leveza. Me mostra o universo uma outra possibilidade. Aí achei um outro que eu gostei muito e meu marido falou, nossa, é lindo mesmo, tá super dentro do que a gente tá buscando, mas não tem uma varanda, né? Não tem lugares pra gente fazer um churrasco, como um bom brasileiro. Aí eu falei assim, isso é verdade. Aí o universo, então me mostra uma outra possibilidade aqui. E aí ontem, gente, eu acho que eu encontrei minha casa. Só não tem uma coisa, não tem essa vista incrível que eu tenho aqui. Talvez o universo também possa me mostrar uma outra possibilidade tão grandiosa quanto essa, dentro do meu pressuposto que eu posso pagar, né? Que é isso também. Você, quando começa a pedir, pede dentro daquilo que você está disponível. Mas não desde a necessidade, eu só posso pagar isso. Não é assim. É tipo, ok, dentro desse pressuposto, me mostra as possibilidades incríveis, com esses requisitos aqui que eu quero. Aí você tem lá, por exemplo, no meu caso, tantos quartos, que seja iluminado, que tenha vista, que tenha uma cozinha mobiliada, porque eu não tenho nada de cozinha. Tudo veio com o apartamento, né? Você aluga, já tinha tudo. Então, eu tô trazendo esse exemplo, que é um exemplo bobo, corriqueiro de dia a dia, para que vocês se vão vendo isso. Aí eu cheguei nesse apartamento e falei, uau, e a Valentina foi comigo, ela, uau, mamãe, é aqui que a gente quer morar. Que legal, e é bem perto da montanha, assim, por isso que eu não tenho vista. Porque aqui eu moro afastada da montanha, alguns metros, né? Vamos dizer 1 quilômetro no máximo, nem isso, eu acho que chega. E lá eu vou morar, se eu for morar nele mesmo, é bem na montanha. Tipo assim, eu abro a porta, já tá a trilha pra você subir. Chama lá as Módias. Então, assim, aí não tem essa vista exuberante que eu tenho aqui. Mas, enfim, o que mais é possível? E aí eu fui vendo esses milagres acontecer. Aí minha filha mais velha, que viajou e tudo, ela vai também ter que mudar de casa agora. E aí a gente tinha várias opções. Uma amiga me liga ontem para falar uma coisa dela, pessoal. A gente conversou. E aí eu comentei com ela. Falei, não, você não tem noção. Agora tem que contribuir com a sua, porque ela vai ter que mudar. A menina que ela morava com ela tá indo embora, os pais estão comprando um apartamento, ela vai morar com os pais, e a Sofia vai ter que sair de onde ela tá. Só que, tipo assim, essa semana, ou seja, já. E aí ela mora em Miami, né, gente? Não é aqui em Bogotá, não é no Brasil. E aí eu conversando com essa minha amiga e tudo, ela falou, Lute, é longe, tipo assim, mas eu tenho um apartamento aí, ela pode ficar lá. Pelo menos até ela se estabelecer, buscar outro, porque ela também tá, como fala? Negociando com a universidade, porque ela tem um apartamento da universidade também para ela morar. E aí eu falei, uau! Ela falou, com o maior prazer do mundo, ela só vai ter que viajar de trem, se ela ficar lá e tudo. Mas sabe assim, ao mesmo tempo que você está vivendo um caos, as possibilidades estão se mostrando. Então assim, como seria se nós realmente estivéssemos dispostos e dispostas a olhar para os milagres que
que estão se mostrando no meio do caos que você estiver vivendo. E não se esqueça, eu vou trazer, porque chegou muita gente depois do que eu disse isso, e eu vou trazer de novo. Ontem, eu estava na minha sessão com o Pablo, é o facilitador que eu tenho, eu não sei se eu chamo de terapia, mas que eu tenho uma facilitação toda semana. E eu contando para ele que eu estava sentindo uma densidade muito grande, era muita coisa ao mesmo tempo, eu não estava sabendo o que fazer, eu estava sentindo meu corpo como se fosse apertado, espremido, como se eu tivesse aberto um forno, que o gás ficou ligado e o fogo não, que ele me empurrou, bum, tipo uma bomba me empurrando. Aí ele me perguntou assim, Lúcia, não, e se for o contrário? Eu falei, o contrário como? Ele falou, você já ouviu falar nos aviões supersônicos? Quando eles vão romper a barreira do som, da velocidade do som, existe uma resistência tão grande, tão grande, tão grande, que é quase uma explosão e ele vai. Não é isso que está acontecendo com você agora? Eu, uau, nunca fez tanto sentido para mim. Bom dia, amores! Bem-vindos todos, gente. E aí, eu falei, uau, é isso? Então, cada vez que você vai criar uma mudança, a supermente, ou seja, essa mente coletiva, ela resiste que você rompa essa barreira. Que você vai além da supermente. Porque você vai ser puro espaço. Você consegue perceber quando um foguete ultrapassa que a gravidade, vamos dizer assim, que ele ultrapassa as barreiras do ar e ele vai para o espaço que parece que ele faz assim, e tudo para. Vocês conseguem perceber essa energia? Aí ele vira espaço. Quando um bebê nasce, que ele rompe a barreira do nascimento. Quando uma semente rompe, quando a planta rompe a semente, quando a planta rompe a terra. Esse é o momento da mudança, gente. Então, por isso que existe muita resistência. É a força equivalente contrária que o Napoleão Hill sempre comenta. E eu falei, uau, nunca tinha pensado nisso. Faz todo sentido para mim. Então, baseado nisso, eu trouxe para vocês de novo o que eu queria dizer. Para que o Diário do Mágico? Então, aqui na página 293 do livro Sendo Você Mudando o Mundo em Português, o DEM faz esse convite para nós. E se você reconhecesse o tempo todo que está sendo mágico, em vez de dizer que era uma coincidência, pura sorte ou casualidade, realmente reconhecesse isso, desde todo o seu ser, como seria você reconhecer que realmente você é um ser mágico? Para você e para o universo. Não é para você, para as outras pessoas, não. É para você, para o universo, gente. Você estaria disposto a iniciar um diário do eu mágico? Pode ser um livro muito caro, bonito, encadernado, um caderno. Pode ser um caderno muito caro, bonito, encadernado à mão. Ou uma folha de papel rascunho, ou uma página de notas do seu iPhone, do seu telefone, do seu celular. Uma página no Facebook ou algo intermediário. Não importa onde você vai escrever. O que importa é que uma vez por semana, por mês, por ano, ou o restante da sua vida, você vai anotar cada pedacinho de mágica que encontrar pelo caminho da sua vida. É onde a gente começa a reconhecer os milagres, mesmo dentro do caos. Porque o caos muitas vezes nos distrai tanto, né? Que você começa a olhar para aqueles problemas, para aqueles problemas, para aqueles problemas, e aí a mágica vai ficando para trás. E mesmo que ela se mostre, você nem olha para ela, para aí, não posso olhar para você agora não, tem outra coisa aqui para fazer. Bom, e depois de reconhecer que tudo isso, se cada pedacinho de mágica foi pura mágica, diga obrigada e faça a seguinte pergunta. Então, quem já tem o Diário de Mágica aí, completa com essa pergunta, tá, gente? Quem ainda não tem, comece agora, né? E fale pra você mesmo, eu sou mágica, eu sou mágica. E essa mágica, que é essa coisa de criar coisas que parecem impossíveis e de repente elas se mostram, florescem na sua vida, né? O que é preciso para que uma maior quantidade dessa mágica que eu sou apareça na minha vida? E como pode melhorar isso? Então, quando você faz o diário de mágica, que você coloca suas mágicas lá, tipo assim, hoje uma amiga me ofereceu isso, que eu precisava. Hoje eu estava com sede, a moça que trabalha aqui em casa veio sem eu pedir e trouxe um copo d'água para mim.
Gente, hoje eu tava... Ontem, uma seguidora minha, Elaine, me fez uma pergunta que eu achei tão incrível, me trouxe tanta clareza. E aí, no dia seguinte, eu lendo o material de referência de Axis, estava tudo lá falando sobre a supermente. Uau, que mágica eu criei aqui. Né? Ou então, eu acordo de manhã, meu corpo tá denso, eu pergunto pra ele, nossa, corpinho, o que você requer? Aí eu vou, tomo água, tomo um banho, tomo um café da manhã. Aí ele me diz assim, toma vitamina. Essas vitaminas pra mente. Toma. Eu, uau, tá bem, vou tomar. E aí você começa a ler aquilo, e aquilo faz tanto sentido pra você. E aí uma pessoa que você tá conversando com ela vira pra você e diz assim, será que não é o contrário que tá acontecendo com você? Porque você tá na pergunta, o que é isso? Como eu mudo isso? Isso é a própria mudança. E aí a resposta vem através de alguém que simplesmente te olha e faz uma pergunta. Ué, e se for o contrário? E se não for algo que tá te comprimindo, assim, que você que tá rompendo uma barreira? Você tá criando mudança. Eu, uau, é isso, que mágica eu criei aqui com o meu pedido. Então, pergunte, o que é preciso para que mais quantidade disso se mostre na minha vida? E como pode melhorar ainda mais? Não é lindo, gente? Fico emocionada. Quando reconhecemos e somos gratos pelas coisas nas nossas vidas, estamos dizendo ao universo que gostaríamos de ter uma maior quantidade delas. Quando você está feliz e quando você está reconhecendo, uau, olha isso, uau, que legal. É como se você estivesse dizendo, vem, universo, me dá mais. Estamos dando energia a isso, ou seja, você está nutrindo isso. Estamos trabalhando com os anjinhos fofos. Esse eu adoro, Day, gente. Estamos trabalhando com os anjinhos fofos. É quando você tá assim, é como se você estivesse olhando para os anjinhos e dizendo assim para eles, uau, obrigada, me manda mais, me manda mais. Gente, é muito engraçadinho. Eles ficam muito felizes com isso a propósito, ou seja, os anjinhos te agradecem por isso. Então, pessoal, eu não sei se eu trago isso todo dia para vocês. Lembre-se que vocês estão trabalhando com os anjinhos fofos quando vocês estão reconhecendo as mágicas da vida de vocês e quando vocês estão trazendo isso para a sua realidade, tá bem? E agora, eu abri um monte de livro hoje, eu fui perguntando, me mostra, me mostra. Aí veio esse e veio aqui, neste livro, que eu adoro também. O meu tem em espanhol, Salão de Feminas. E ele tá falando um pouquinho sobre o ser infinito e o corpo. E como nós falamos muito sobre o corpo semana passada, eu percebi que eu podia trazer isso para vocês. Não sei nem o que está escrito aqui, viu, gente? Que eu não lembro mais. Já li tanta coisa, vocês sabem, né? Vocês estão aqui comigo todo dia. Vocês estão cansados de saber que eu vou trazendo coisa lá do... Nem sei da onde sai. Mas, enfim, tem muita coisa. E meu pai falava para mim, meu Deus do céu, essa menina tem uma memória de elefante. Eu lembro muitas coisas. Principalmente quando uma coisa faz sentido pra mim, ela fica em mim. Eu nunca mais perco aquilo. E é engraçado, ela fica em mim e ela se mostra na minha vida, né? Tipo, algumas coisas em determinados momentos. E cada vez que ela se mostra, eu tenho uma percepção diferente daquela consciência. Como foi hoje em relação ao sistema. E eu adorei isso. Ainda mais que o Gary tem pedido muito, menos estruturas e mais sistemas. Vamos destruir as estruturas e criar sistemas flexíveis para mudança, né? Então vamos lá, seu corpo tem um ponto de vista. Esse livro é uma classe que ele estava dando, e aí as perguntas das pessoas e o que o Gary trazia é sobre o que se trata esse livro. Então um participante do salão pergunta para o Gary, por que, como ser infinito, eu tenho uma personalidade dupla? Meu eu espírito e o meu eu físico. Aí o Gary responde, não é uma personalidade dupla. É somente que o seu corpo tem um ponto de vista e você tem outro. Você não está disposta a ver que seu corpo tem um ponto de vista diferente do seu. Seu corpo está dentro de você, você não está dentro do seu corpo. Assim que não é uma dupla personalidade.
é que o seu corpo experimenta a vida desde uma perspectiva fisiológica. E você está experimentando o seu corpo desde uma perspectiva psicológica. Aqui há alguns processos para que todas vocês, porque essa era uma classe só para mulheres, tá? Se coloquem nesse ciclo. Então, vamos trazer o aclarador do Gary para isso, hein, gente? Que estupidez vocês estão usando para criar a falta de uma realidade fisiológica e estão escolhendo? Tudo que isso é multiplicado por um deusilhão, vamos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todos aos 9, curtos, garotos, povos e alens. Que atualização física de uma realidade psicológica totalmente diferente, agora eu sou capaz de criar, gerar e instituir. Tudo que não permita que isso se mostre, multiplicado por um deusilhão, estariam dispostos a destruir, descriar tudo isso, por favor? Dispostos? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9, curtos, garotos, povos e alens. Aí a participante do salão pergunta, né, a participante da classe. Me encantaria regenerar meu sistema reprodutivo por uma saúde do corpo e ter sexo com mais prazer. Que pergunta eu poderia fazer? Aí o Gary pergunta, por que você está escolhendo a saúde do corpo e mais, né, sexo com prazer? Por que não está indo até o que criaria uma vida mais gozosa, né, mais alegre e mais divertida para mim? Isso é uma pergunta. Porque, gente, o que acontece é que ela já estava concluindo que ela não tinha prazer, ela já estava concluindo que ela não tinha saúde. Vocês lembram quando a gente falou com a Martinha, que a Martinha trouxe a pergunta sobre a saúde? O que é saúde? O que é prazer? Então, ele fala, a pergunta seria, o que criaria uma vida mais alegre e divertida para mim? E gozosa, em português, é alegria. Quando a gente fala, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Em espanhol, todo en la vida viene a mim com facilidade, gozo, que é alegria, e glória. Só que o gozo, em espanhol, ele tem um aspecto mais profundo que a alegria em si. Ele é meio o joy, em inglês, né? Que é a alegria, mas junto com o prazer, o orgasmo da vida. Sabe? É como se você tivesse em orgasmo de alegria. Tipo, não é só a alegria em si. É uma alegria conectada com tudo, com o seu corpo. Porque às vezes, quando eu falo alegria em português, parece que é algo fora do meu corpo. É do coração para fora. Já o gozo, né, que é essa energia orgásmica do sexualness e tudo isso, quando você fala joy, ou quando você fala gozo em espanhol, é aquilo quando é você como um todo envolvido no todo. Não sei se está claro para vocês, faz sentido, mas eu percebo assim, tá, gente? E aí ele traz uma nova pergunta. Quem eu tenho que ser, fazer, ter, criar ou gerar hoje, que criaria mais diversão, facilidade, sexo e prazer na minha vida por toda a eternidade? Ele colocou o sexo, foi o que ela pediu, né? Tudo que não permita que isso se mostre multiplicado por um deusilhão, você estaria disposta a destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9, curtos, garotos, povos e alens. Então, eu acho que é isso. Vou repetir as perguntas. O que criaria uma vida mais alegre e divertida para mim? Quem eu tenho que ser, fazer, ter, criar ou gerar hoje, que criaria mais diversão, facilidade, sexo e prazer na minha vida por toda a eternidade? E pode, tudo que não permita isso. Ok? E aí, essa foi a segunda parte do dia de hoje, e não sei por que isso chegou no meu mundo, eu nem sabia o que estava escrito lá, e o meu corpo pediu para trazer o manual do fundamento para vocês e ler a última parte. Tem uma coisa que é dito aqui nesse manual que é lindo, que é a reflexão sobre a unidade. E engraçado que é um texto, não é do Axis, é do Larry Little, eu não sei se ele é de Axis, não sei, mas é um texto super lindo que eles colocaram no final do manual de fundamento. Eu vou ler para vocês hoje, porque me convidou. E esse negócio da supermente que eu estava lendo hoje, no material de referência, fala sobre isso, ou seja, a supermente fala que você está em conexão.
Fala sobre que isso é conexão. Na verdade, ela não é a unidade. A gente confunde uma coisa com a outra. Só que isso eu vou trazer para vocês ou amanhã ou outro dia, que eu vou ler de novo e vou tirar uns trechos, que eu não posso trazer tudo, porque o material é exclusivo para facilitadores. Então, eu não posso, né, tá falando muitos detalhes dele em lives e tal. Então, são alguns trechos, coisas que possam trazer um pouco de clareza para vocês. Mas, enfim, acessar a simplicidade da unidade é complicado, somente pela complexidade das nossas formas de pensamento. Ou seja, o que complica a unidade é o pensamento. Apagar essas formas de pensamento é complicado somente pela falta de vontade de experimentar nossa existência, sem forma, estrutura e significado. Ou seja, como seria experimentar nossa existência sem forma, estrutura e significado, sem pensamento? Desde esse lugar, gente, eu presto tanta atenção nos meus animaizinhos aqui, nos passarinhos que estão aqui em volta da minha casa, no meu gato, no meu cachorrinho, como eles experimentam desde esse espaço, né? Ah, mas é porque eles não têm mente racional. Será que é só por isso? Será que é porque eles não dão significado para nada? Uma vez um amigo meu, ele contou pra gente uma piada que eu chorava de rir. Ele falou, você quer saber quem gosta mesmo de você? Pega sua esposa e seu cachorro e tranca no porta-mala a noite inteira. No outro dia abre. O cachorrinho não tem nenhum ponto de vista. Ele fica super feliz e pula no dono, na hora de alegria, a esposa vai matar, não é? Eu achei muito engraçado, mas é isso, a gente dá significado às coisas, né? Claro que isso é uma forma pejorativa de trazer isso, mas é desde esse espaço, né? Se não existisse nenhum julgamento, como seria? Quem eu seria? O que eu ia dizer? Como eu ia agir? Né? Muito engraçado mesmo. Então, com qual cobrimos... então vamos lá. Apagar essas formas de pensamento é complicado somente pela nossa falta de vontade de experimentar nossa existência sem forma, estrutura e significância, com a qual nos cobrimos para termos previsibilidade, ou seja, presumir, né? E constância nos nossos papéis como seres humanos. Ou seja, você cria aquilo ali e vai lá. Morrer. Pode. Viver o momento sem causa e efeito linear é arriscar toda a falsa estabilidade e segurança que pretendemos ter em nossos relacionamentos com tudo que abarca nossas vidas. Viver em incrementos de 10 segundos é viver sem raízes ou conexões ou segurança. Gente, os incrementos de 10 segundos são muito interessantes porque eles trazem isso, né? Tipo assim, essa resposta é boa, essa escolha é boa somente por 10 segundos. Ela pode mudar a cada 10 segundos. Só que normalmente quando a gente decide que uma coisa é boa, a gente fica agarrado naquilo por toda a vida e não solta. E aí a gente não cria mais mudança, a gente fica ficamos estancados, né? Quando estanca o sangue, né? Tipo, fecha ali a porta para mudança. Por todo sempre. Paramos ali. É o que eu estava falando ontem, sobre estar numa piscina termal que tem lá na minha cidade, num hotel incrível, maravilhoso, um lugar incrível, maravilhoso, e uma piscina super prazerosa, principalmente no inverno, que ela é quentinha, e é uma delícia, você entra na piscina. Aí é como se você gostou tanto daquele lugar, ele foi tão prazeroso para você, que você não quer mais sair. Aí você passa a sua vida inteira dentro da piscina. É isso que a gente faz quando a gente se apega àquilo que a gente gosta. E não quer soltar. E pode, tudo isso. E tudo que tá debaixo disso. E tudo que a gente não tem clareza sobre isso, gente. É viver na sua própria consciência, habilidade e conhecimento, momento a momento. Sem garantias ou continuidade de relações dentro da nossa realidade polarizada. É viver sem um passado de onde tiramos os tu deverás e tu não deverás. Para viver sem regras de conduta e comportamento, sem regras com as quais concordamos, de conduta ou má conduta. É viver sem projeções e expectativas do que será se eu
eles fizerem algo. É aquele medo que a gente tem, né? Aquele implante do medo. E se eu fizer isso, o que será? Mas é sempre o que será ruim, um desastre, uma coisa que pode acontecer que não vai dar certo. Acessar a simplicidade... Desculpa, eu vou pausar aqui. Eu tava vendo o vídeo da menina que é velejadora, né? E aí todo mundo falou, mas você é louca, você é muito arriscada, não sei o que. Ela falou, gente, viver é arriscado. Se eu vou fazer uma trilha na floresta, é arriscado. Se eu vou fazer uma cirurgia, é arriscado. Se eu vou, sei lá, qualquer coisa é arriscado. Viver é arriscado. Agora, você vai passar a sua vida inteira evitando viver, porque é arriscado, ou você vai escolher coisas que você gosta? Meu pai fala isso também, que o maior risco que a gente tem na vida é estar vivo. Se a gente não tivesse vivo, a gente não estava correndo nenhum risco. Né? E o quanto que a gente está evitando viver pelo ponto de vista que estamos arriscando alguma coisa. E ela fala hoje, ela pertence ao planeta, ela se sente tão conectada, ela está vivendo tantas coisas que ela nunca tinha vivido antes, que ela trabalhava tipo em escritório, na parte de coisa financeira, esqueci o que era, mas era tipo isso. Então, é isso aí, Elaine. Então, assim, é isso. Quanto mais a gente pode viver? Onde eu tô escolhendo morrer, em lugar que eu tô escolhendo viver? Né? Então, acessar a simplicidade da unidade é se relacionar com a vida numa interação espontânea, com a energia do momento, sem pensamento, sem intenção, sem desejo e sem ter em conta o próximo momento ou o agora. Viver sem polarização, dicotomia, alteridade é ser todos e tudo simultaneamente, sem discriminação, separação, diferenciação ou julgamento. Isso refuta toda a nossa experiência, educação, condicionamento cultural e senso de individualidade separada. Chegar a essa simplicidade pode ser o processo mais difícil que jamais realizamos, desde que escolhemos a polarização, mas a diversão e alegria que podemos experimentar à medida que se desfaz a tapeçaria da polaridade. Polaridade é esse lugar onde você está certo, errado, bom e mal, né? Bonito, feio. E ele fala sobre a unidade, né? O Gary fala porque nesse capítulo que fala sobre a supermente, ele fala sobre a unidade. Aí ele fala assim, o número inteiro é o que te separa de ser você. Porque entre um número inteiro e outro, ou seja, 1 ou 2, o 0 e o 1, um número inteiro e o outro, você não pode ser as infinitas possibilidades que existem ali. Você só pode ser um número inteiro. Pode, tudo isso. E aí eu escrevi aqui uma anotação minha, pode, todos os lugares onde eu ainda estou em projeções e expectativas. Que as projeções é isso, aquilo que você projeta como correto, como errado, ou como bom, como ruim, e você fica projetando aquilo como se você fosse realmente uma tela, né? Um projetor projetando nas pessoas, e aquele filme fica na frente delas. E aí você vê a pessoa através dessa perspectiva, desse filme que você criou, sobre aquilo que ela é, ou a situação, ou qualquer outra coisa, sem nunca estar na pergunta do que mais é possível. Sem nunca olhar o lado de trás daquilo. Sem nunca olhar o que tem atrás daquela porta, o que tem atrás daquele lugar. Essa casa mesmo que eu fui ver, que eu falei que eu acho que eu achei minha casa, e tomara que sim, né? Fiquei feliz, e o que mais é possível também. O corretor tinha esquecido de me mostrar que atrás de um espelho tinha um cofre, né? Ele me disse, também a gente tem um cofre. E me mandou a foto. Ou seja, o que mais é possível que eu nunca considerei isso? O que está por trás dessa porta? O que está por trás desse espelho? Que nem parecia porta, era só um espelho na parede, no armário, né? O que está por trás daquele quadro? O que está por trás desse pensamento? O que está por trás desse sentimento? O que está por trás dessa emoção? O que está por trás de tudo isso? Então, cada vez que você tiver algum pensamento, sentimento, uma emoção, uma sensação, esteja na pergunta, por favor. Esteja na pergunta. E só através da pergunta você vai poder se empoderar cada vez mais. E criar sua vida. E não tenha medo quando estiver tudo muito denso, muito caótico. Você está prestes a romper a barreira do sistema para mudar.
Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada. Ah, não, gente. A pergunta e o mantra, já tô esquecendo. Mas aí a gente vai fazer o mantra e a pergunta agora. E a gente fica por aqui, né, com essa pergunta. O que mais é possível? Eu acho que a pergunta de hoje é essa, né? Obrigada. Também achei lindo. Então vamos lá. Que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser para nunca desistir da unidade. Nunca nos entregar à supermente. E nunca desanimar de ser a mudança. E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar agora, gente, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos, povos e aléns. E agora o nosso mantra, pedindo facilidade, alegria e glória em romper as barreiras mesmo da mudança. Né? Que é aquele momento que você rompe, onde você nasce para uma outra vida, nasce para uma outra realidade, nasce para uma outra consciência. E é estar disposto a isso, porque nesse momento a resistência maior. Não desista de você, não se entregue, não se abandone. Seu corpo vai estará te dando sinais. Ele vai te dizer, olha, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Aí você pode perguntar, como eu posso te contribuir? Como eu posso contribuir? Eu contei pra vocês, né, que eu tô na equipe da criação da classe da Juanita, que vai ter essa semana agora. Faltam 4 dias de negócios. E eu tava assim, eu falei, equipe, envie contribuição pra mim. E elas foram tão lindas, gente. A Juanita, de uma generosidade fora do normal. Eu não sei explicar. O cuidado que ela tem com a gente, assim. E a contribuição que ela quer ser, a nutrição que ela quer ser para as pessoas, é uma coisa completamente diferente de tudo que eu já vi, sabe? E olha que eu já vi muita coisa, já trabalhei com uma galera e ela é realmente incrível. E queria deixar aqui meu obrigada para ela, energético, que chegue até ela, né? Então, bora pro mantra. Vamos pedir facilidade, alegria e glória em estar na unidade. Exatamente. Exatamente, Leandro, por isso que ela cria tanto, ela cria demais, é uma coisa maravilhosa. E quem quiser vir para essa classe, não tem pré-requisito, maravilhosa. Eu nunca fiz com ela, mas eu já fiz 4 vezes. Maravilhosa. Então vamos lá, gente. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós, a mim, meu corpo, a você, seu corpo, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória, gente. Que mais é possível? Como pode melhorar mais? Obrigada a vocês que estão aqui todo dia. Se vocês quiserem convidar pessoas para essa live, para essas consciências, eu agradeceria muito. Para a gente atingir mais gente, para estar nessa consciência tão legal. E trazer essa contribuição para todo mundo. Eu deixo um beijo para vocês. Eu não tô conseguindo colocar texto e título nas lives, gente, que esses dias realmente tá tudo assim, bum, bum, bum. Mas eu vou atualizar tudo, prometo para vocês. Beijos! E nos vemos amanhã às 11 da manhã de Brasília, horário de Brasília, do Brasil, tá? Love you guys. Beijo.